Olá, está na hora de mais um Viva Saúde. Qual é a parte do seu corpo que menos gosta? Alguma vez pensou em operá-la? Então hoje verá todas as suas preocupações esclarecidas, porque o tema escolhido é cirurgia estética. Temos aqui o Dr. Christopher Johnson, que nos garante que a cirurgia estética devolveu a autoestima a muita gente. Olá, Dr. Christopher. Olá, Karina, tudo bem? Muito bem, obrigada. Há quanto tempo é cirurgião? Sou cirurgião plástico já há 10 anos. Para um cirurgião plástico ter sua formação, são necessários primeiro 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos pelo menos de cirurgia geral, para depois fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. São muitos anos. Sim, um bocado. O que é cirurgia plástica? Então, a cirurgia plástica tem basicamente duas vertentes principais, que é a cirurgia plástica estética e a parte reparadora. Ambas têm alguma ligação, porque sempre a gente procura reparar e buscar sempre a parte estética, reparando qualquer coisa que seja naquela pessoa que procurou a cirurgia plástica, mas com a finalidade estética sempre em mente também. Doutor, há alguma diferença de pedidos para cirurgia entre os clientes dos países mais quentes e dos países de clima mais frio? Sim, podemos notar algumas diferenças, porque os países de clima quente, como é o Brasil, o caso dos países africanos, por serem tropicais e quentes, estão praticamente 10 meses de sol e de praia, ou seja, os corpos estão muito mais expostos do que os países europeus. E por isso as pessoas são muito mais ligadas ao corpo, eu diria assim. Mais preocupadas com a imagem. Exatamente, mais preocupadas com a imagem do corpo, etc. Então, buscam mais procedimentos do corpo, enquanto que o europeu, durante o inverno e tudo mais, está muito tapado. Então, não tem essa preocupação tão constante quanto nós temos. Mas quais seriam, então, as cirurgias mais frequentes para as pessoas dos países quentes? Seria basicamente a lipoaspiração, está em primeiro lugar em termos estatísticos em todas as sociedades, sociedade brasileira, sociedade americana, das quais eu faço parte. A lipoaspiração sempre está em número 1, né? Muito frequentemente com a plastia mamária, também envolve há muita procura nesse tipo de cirurgia, mas a lipoaspiração pode ser feita em várias áreas do corpo. Então, como são países que se preocupam muito com o corpo, acho que a lipoaspiração seria em primeiro lugar. E mais nos países europeus, países mais frios, pronto, de todo o mundo, que cirurgias seriam? Em ambos os lugares, tanto os países africanos quanto na Europa, depende muito da faixa etária, ou seja, dependendo da idade da paciente, ela tem uma procura diferente em termos de cirurgia, ou seja, um exemplo, pessoas novinhas, em torno dos 20 anos, que ainda não tiveram filhos e tudo mais, elas têm mais essa preocupação, às vezes uma gordura acumulada, um excesso de gordura, ou em termos das mamas. Tem mulheres que, infelizmente, nunca desenvolveram muito bem as mamas. Então, elas têm, mais uma vez, uma baixa autoestima por conta disso. Elas sentem-se envergonhadas, às vezes, em relação às amigas, ou de ir à praia, ao ginásio, até de ter relacionamento com namorados. Por outro lado, aquelas que têm as mamas muito grandes, mesmo novinhas, de repente a mama se desenvolveu muito rapidamente e está aquele peso, descaiu, ou então a pele quebrou, deu estrias e tudo mais. Então, nesses dois casos, elas procuram restabelecer, obviamente, o bem-estar próprio, a autoestima e a beleza da mama. Na geração, vamos dizer, um pouquinho mais adiante, mulheres que já tiveram filhos, o abdômen já entra muito. Abdominoplastia. É um nome sempre enrolado. Longo. Sim, a cirurgia tem alguns nomes que são exatamente, são era o confusos. que eu ia dizer. Como as pálpebras, chama blefaroplastia. Blefaroplastia, ok, doutora. Nomes complicados um bocado. Exato, a gente simplifica para as pessoas entenderem melhor. Mas a abdominoplastia, nesses casos das mulheres que já tiveram filhos, às vezes tiveram mais de uma gravidez e a barriga parte, dá normalmente estrias, excesso de pele, acumula uma gordurinha. Os músculos também se afastam normalmente na gravidez e nem em todos os casos eles voltam exatamente ao meio, à linha média. Então, na abdominoplastia, além de tirar o excesso de pele, recompor de volta a musculatura, né, tem essa costura que devolve a parte funcional em termos elimina, por exemplo, dores nas costas, que essas mulheres relatam e tudo mais. Isso é muito importante. Avançando um pouquinho mais, na década já de 40 e poucos, já começa a preocupação com o rosto, né? Então,
nessa fase já buscam tanto preenchimentos, botox, etc. e tal. E, dependendo do caso, já tem mulheres que têm flacidez. Depende muito da genética da pessoa. Tem gente que tem a pele muito firme, como é o caso das africanas, as brasileiras têm tendência a ter uma pele mais grossa, firme. Mais firme. Então, não descai tão rapidamente quanto o povo mais branco, mais europeu. Daí, se calhar, que não seja uma cirurgia tão usada, tão frequente, exatamente, não é? Exatamente. Então, e aí o lifting já, eu diria, a partir dos 45 até 50 e até mais 60, 70. O importante é que a pessoa tenha saúde e, claro, queira resgatar a autoestima e queira melhorar. Doutor, e homens? A população masculina costuma fazer também muitas cirurgias estéticas? Sem dúvida. Procurá-lo muito? Sim, os homens têm tido mais preocupação em relação a cirurgias, em relação à estética. Que tipo de cirurgias, doutor, é que costumam fazer os homens? Os homens tipicamente procuram mais, né, a lipo na região da cintura, né, no abdômen, aquelas gordurinhas, os ditos pneuzinhos na lateral, assim. A cirurgia das pálpebras, né, que eu tinha comentado há pouco. Pois, porque esses papos aqui ninguém merece, nem homem, nem mulher, todo mundo detesta. Exatamente. Então, e até faceliftings, realmente, eu tenho feito em homens. Sério? Exatamente. Os homens têm, eu diria, assim, 3 motivos básicos porque eles estão procurando o cirurgião plástico. Primeiro, as mulheres estão se cuidando muito mais e eles também querem estar bem, não quer ver, vamos dizer, a esposa super nova e ele com a aparência muito mais velha. Claro, tem que Isso é um dos grandes motivos. O segundo é o mercado de trabalho. O homem, vamos dizer, suponha que ele é um diretor de uma empresa, ele precisa passar aquela imagem que ele está bem, jovem, para liderar uma equipe. Então, se ele tiver os olhos caídos, as bolsas, um aspecto assim cansado, ele não vai passar aquela imagem própria como deveria ser. Então, vai passar a exaustão e degradação. Exatamente. Esse é um outro grande motivo que os homens procuram a cirurgia plástica. Doutor, vamos fazer uma pequena interrupção na nossa conversa. O Viva Saúde saiu à rua para descobrir o que é que as pessoas gostariam de mudar no seu corpo. Veja o que descobrimos e depois fica a opinião do Dr. Christopher Johnson. Gostava de mudar alguma coisa no seu corpo? Sinceramente não, gosto de mim. No meu peito. Não, eu sinto-me bem com ele próprio. Sinto-me bem comigo. No meu corpo, o que eu queria tirar era só a barriga. Não gostava, por acaso. A cirurgia estética às vezes tem perigo, que acontece, como aquelas senhoras da mama, os seios. O peito. Tirar a gordura. Eu gostaria, só mudar uma coisa, que é diminuir um pouco o meu rabo. Olha, e o que eu gostava de mudar no meu corpo é os meus seios, tudo bem bonito. Mas é contra ou a favor? Sou a favor. Cada pessoa faz o que quiser e se quer mudar alguma coisa, tem sempre a disponibilidade para mudar. Sou contra. Acho que as pessoas devem se gostar mais e serem optimistas e não fazerem coisas que não são naturais. Mas aconselho quem tenha esse conceito de querer mudar alguma coisa, que aproveite e mude para ficar melhor da maneira que acha conveniente. Eu achava que a pessoa que nasceu assim devia ficar assim. Eu não sou a favor, não sou contra, eu que não vou fazer. E já pensou em fazer uma cirurgia estética? Já. E porquê é que nunca fez? Sei lá, dinheiro. Não sei, porque eu acho que assim eu estou perfeita. Eu tenho medo. Quero que saiba que pode colaborar com o Viva Saúde enviando-nos as suas dúvidas e sugestões para o Facebook, tal como fez Cristina Freire, que perguntou a partir de que idade posso fazer um facelifting. Doutor, pode responder-nos? Sem dúvida. A idade varia um pouco em função da qualidade da pele da pessoa. Há pessoas que a partir já dos 40 já têm notadamente descaimento de algumas zonas assim do rosto, a região malar, depende se ela de repente perdeu muito peso. Isso influencia porque a pele do rosto descai mais rapidamente nas pessoas que perderam muito peso assim rapidamente. Pessoas que são corredoras, também a gente nota uma absorção maior de gordura no rosto. Então, a partir dos 40, eu diria que já se pode, dependendo do caso. Tem pessoas que estão com 50 e estão muito bem no rosto, não necessitam um facelifting. Então, o importante, acho que é a avaliação pessoal de cada cliente, né, para indicar realmente uma boa cirurgia. O que é preciso ter em mente antes de se optar por ir para a cirurgia? O importante é que ela esteja fazendo aquilo para ela própria, ou seja, que imagina,
se sente, né, mentalmente super bem, tem uma vida saudável, se sente jovem, vamos dizer assim, mas quando se olha ao espelho, a imagem que ela vê não condiz com o que ela está sentindo por dentro. Sim. Então, esse seria o motivo principal, né, que leve ela a um cirurgião plástico. Depois, nessa primeira consulta, é importantíssimo ela esclarecer com o cirurgião quais são as ambições, né? Exatamente, o que pretende. exatamente. O que ela imagina, como ela imagina que vai ficar, né? E o cirurgião tem que saber dizer se vai conseguir atingir aquele objetivo dela, né? Pode não conseguir, doutor? Em alguns casos, sim. Vamos dizer que a pessoa imagina, eu quero ficar igual uma atriz tal, que eu acho os olhos dela bonitos. Cada pessoa tem suas características, seus traços de beleza, cada raça tem sua característica e sua beleza, ou seja, o importante, na minha opinião, principalmente no facelifting, é que seja um resultado supernatural. Ou seja, eu sempre gosto de ver fotos das pessoas, né, anos antes, na década dos 30, 35, para ver como ela era naquela ocasião, para ver basicamente algumas coisas. Por exemplo, o volume da região malar, que com o tempo descai, começa a vincar esses sulcos. Exatamente, essa zona aqui, desse ossinho aqui. É importante ver como ela era em fotografias, a definição aqui da região mandibular. Para ver até que ponto é que ela pode voltar a ficar assim, né? Exatamente, para a gente mostrar o que a gente pretende na cirurgia, que é ela voltar como ela era, não é mudar a feição dela, transformar numa pessoa diferente. Então, chegando a essa conclusão, a pessoa pode ser submetida à operação. Obviamente que a gente pede uma série de análises pré-operatórias, era isso que eu ia perguntar já a seguir. E é importante que ela tenha saúde. Que exames são esses, doutor? Basicamente, depende muito da cirurgia, mas tem alguns que são básicos. São exames de sangue, né? Tem uns que avaliam a coagulação do sangue para ter certeza que está tudo direitinho, eletrocardiograma. A cirurgia estética é uma cirurgia, no final de contas, né? Vai passar por uma anestesia, nem que seja uma sedação, junto com uma anestesia local ou uma anestesia geral. Toda cirurgia, obviamente, tem os riscos, principalmente os riscos ligados, vamos dizer, à anestesia. Então é importante, naquela conversa do cirurgião, saber se a pessoa tem alergia a alguma medicação, se tem alguma doença prévia, se fuma ou não. Dependendo da cirurgia, pode ter risco maior para a pessoa que fuma, tanto em termos de cicatrização, que é pior, quanto em termos de trombose, se ela tem varizes ou não. Uma série de perguntas devem ser feitas e os riscos, obviamente, avaliados para ver se, né, vale a pena realmente operar aquela pessoa, minimizando, claro, os riscos. O importante é operar numa boa clínica, escolher um bom cirurgião, uma clínica que tenha todos os aparelhos adequados, em caso de alguma coisa acontecer, entende? Assim a gente consegue minimizar os riscos. As cirurgias estéticas são irreversíveis e os implantes mamários, nesse caso, podem ser removidos? Podem ser removidos. Obviamente, o que acontece nessas alturas? Eu tive casos recentes de pacientes, não foi nem por esse problema que anda tendo na imprensa, com os implantes da PIP, marca francesa e tudo. Isso acho que vale a pena a gente salientar. Foi um problema específico com essa marca, que aconteceu o seguinte: em vez do fabricante colocar silicone de grau médico dentro do implante, ele estava colocando silicone de grau industrial, que não tem nada a ver. Foi uma tremenda picaretagem, não sei se lá em Angola falam-se assim também. Loucura. Exato, ou seja, foi uma má-fé do fabricante. Ele optou por isso porque ele tinha um lucro muito maior, porque o mais silicone barato. Exatamente, era muito mais barato, ele podia oferecer os implantes mais baratos, mas não estava em mente na saúde das pessoas. Claro. E estão a ser removidos, não é, doutor? Então, nesse caso, sem dúvida. É o que se tem ouvido. Exato. A indicação, a princípio, é que sejam removidos, ou pelo menos que essas pessoas passem por um acompanhamento mais rigoroso, 2 vezes ao ano, fazendo ressonâncias magnéticas para ver se houve algum rompimento. Esse o risco é apenas de haver rompimento ou existe algum outro risco para a saúde das pacientes que optaram por fazer essa cirurgia? Se diz, no caso específico desses implantes PIP, como o silicone não é de grau médio, ele não tem relação nenhuma com cancro, tá? Isso já está afastado. O problema